Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A liturgia da palavra de hoje, 33º domingo do tempo comum, já às vésperas do fim do ano litúrgico, ela, se formos escutar em profundidade, pode nos provocar angústia, porque fala de catástrofes, mas isso acontece todos os anos no final do ano litúrgico. É natural que, finalizando um ano litúrgico e já prestes a iniciar um outro, nós finalizaremos no próximo domingo com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Iniciaremos o novo ano litúrgico de hoje a 15, com o primeiro domingo do Advento. É natural que ao final de uma etapa nós sejamos provocados a fazermos o nosso exame de consciência sobre a nossa mentalidade, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, mas sobretudo a respeito da nossa conduta.
das nossas ações. Eis a hora, é chegada. Mas é sempre bom pensarmos que aquilo que Jesus fala do Templo de Jerusalém, aquilo que o próprio São Paulo nos fala na segunda carta aos Tessalonicenses, ou mesmo a profecia de Malaquias está dizendo algo a respeito do nosso encontro pessoal e definitivo com o Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Jesus exorta a comunidade cristã, os seus discípulos, no Evangelho de hoje, a estarem atentos aos sinais que serão dados. Jesus está falando da destruição do Templo de Jerusalém. Aqui nós estamos por volta do ano 33 da era cristã. É a última. Jesus chega a Jerusalém, seguindo o Evangelho segundo Lucas, depois de uma longa caminhada, em média de 10 ou mais capítulos, finalmente Jesus em Jerusalém. Jesus vai agora celebrar sua última Páscoa, cujo cordeiro será ele. Mas antes disso, Jesus contempla o templo de Jerusalém à distância e profetiza sua destruição. O templo, de fato, ele só será terminado no ano 64 da era cristã, mas será destruído 6 anos depois, se não me falha a memória, durante a Segunda Guerra Judaica, a guerra entre Israel e o Império Romano. E de fato, como Jesus diz no Evangelho de hoje, não sobrará pedra sobre pedra. A única relíquia que sobra, por assim dizer, é aquela conhecida hoje como o Muro das Lamentações. Mas a beleza daquele templo passou e ninguém mais conseguiu reconstruir. Mas a humanidade ainda continua em guerra, continua em conflito. Nós continuamos em conflitos. Não precisamos ir muito distante, viu? Não precisamos ir a Israel, não precisamos ir ao Oriente Médio, não precisamos sair nem do nosso coração, nem da nossa casa, nem da nossa vizinhança, muito menos do nosso Aracaju. Não precisamos ir ao Rio de Janeiro contemplar as catástrofes que já estamos imersos há anos e anos. Às vezes nossos ouvidos, às vezes nosso coração se angustia com acontecimentos como aqueles de poucas semanas, como muitos perderam a vida. Mas quantos estão perdendo a vida ainda nas drogas? Mas quantas almas estão se perdendo ainda nas pornografias e em tantos vícios que nos distanciam sempre mais de uma vida espiritual, de uma vida de oração, de uma vida de coerência com o Evangelho. Trago aqui uma frase, um dito, uma história impactante que escutei de um grande comentador das Sagradas Escrituras, o Fernando Armelini, ou Amelindi, é um italiano. Ele conta em um dos comentários que faz sobre o Evangelho de hoje, ele diz que 2 bispos se encontraram, um do Ocidente, da nossa parte, e outro do Oriente. E o bispo ocidental, o Ocidente muitas vezes viveu períodos de paz, enquanto no Oriente sempre períodos de conflitos, de perseguições. O bispo ocidental pergunta ao oriental: como é que vocês conseguem viver o cristianismo sempre em conflito? O bispo oriental, por sua vez, perguntou ao ocidental: mas como é que vocês, cristãos ocidentais, conseguem viver em profundidade o cristianismo sem conflito? O que Jesus quer nos dizer hoje no Evangelho não é uma profecia de catástrofes. Jesus aqui não está se levantando como profetas de destruição que na história já tivemos e ainda temos. Jesus está aqui, como nos últimos evangelhos escutados nos últimos dias e nos próximos,
até meados do Advento, Jesus está nos advertindo a não nos preocuparmos com o quando, nem o onde, mas como estamos nos preparando para o fim, porque ele chegará. Se não ainda pelo juízo final, o fim chegará no dia do seu encontro definitivo com Cristo, no dia do meu encontro definitivo com Cristo. E este templo, como nós refletimos na semana passada, o templo do meu corpo e da minha alma, o templo de todo o meu ser, o templo que sou eu como pessoa, o templo que é você como pessoa, como ele se encontrará neste encontro definitivo? Mas não vamos deixar o bispo oriental sem resposta. A pergunta que ele fez ao bispo ocidental é pertinente. Mas como é que vocês ocidentais, como é que nós ocidentais podemos viver um cristianismo sem entrarmos em conflitos? Os conflitos começam em nós mesmos, o combate espiritual. Nos damos conta do quanto somos incoerentes, apesar do nosso desejo de fazer o bem. Nos damos conta de quanta coisa nós precisamos melhorar. Quem sabe ponderando mais nossa vaidade, quem sabe ponderando mais o nosso orgulho, quem sabe conseguindo dizimar nossas atitudes de arrogância, de prepotência. Mas os conflitos também são gerados em família, por optarmos pela verdade, pela honestidade, pela coerência. Às vezes até por optarmos uma vida espiritual que não tínhamos antes. Aí somos criticados por familiares. Somos motivos de chacota em família, porque agora decidimos começar uma vida espiritual que não vivíamos antes. Aqui, digo aos senhores e às senhoras, não somos chamados a fazermos cruzadas, a dizermos que os nossos familiares que não vêm à igreja vão para o inferno. Nada disso. Se você faz isso, o merecedor do inferno é você, sou eu. Nós temos que rezar por eles. Nós temos que viver a nossa fé de tal forma que, pelo nosso comportamento e pelo nosso testemunho, muitas vezes silencioso, conquistemos a eles. Deixemos e permitamos que o perfume do nosso enamoramento por Cristo, do nosso encontro com Cristo, ele seja o encanto que virá a envolver os olhos, as inquietações e as atenções dos nossos familiares. Muitas vezes aqueles que mais falam mal da gente são aqueles que na verdade estão sendo perseguidos porque tem algo dentro deles inquieto. E essas inquietações muitas vezes querem jogar sobre nós, taxando-nos, fazendo de nós motivos de chacota, perseguindo-nos, dizendo tantas asneiras sobre nós. E claro que o nosso humano, diante de algumas ofensas, de algumas fofocas, dos que estão mais próximos, nos fere, abre crateras dentro de nós. O que fazer com tudo isso? Mandar tudo para o inferno? A vontade, às vezes, é de pegar no pescoço. É de colocar em prática aquele dito popular de não levar desaforo para casa e começar a lavar roupa suja dentro da nossa própria casa. Mas também existem as perseguições na vizinhança, na própria cidade onde moramos e, às vezes, até dentro da nossa própria comunidade. Quando A, B ou C decide se comprometer mais com a comunidade, outros começam a falar de puxa-saco do padre, barata de igreja, e isso não é fora dessa casa comum. Às vezes acontece entre nós. E pior ainda, quando acontecem essas perseguições, quando essas acontecem dentro dos grupos pastorais, movimentos, é ainda muito mais escandaloso. Isso nos cansa, isso nos abate, isso nos esmorece, isso nos desanima.
Mas a pergunta que faço a você e me faço é: você está seguindo a quem? Quem você veio encontrar? Quem você veio escutar? Quem você veio aprender para seguir, amar e dedicar sua vida? Outro dia, um meu parente muito próximo esteve aqui na Santa Missa e disse assim: a missa que você celebra é muito chata. Eu disse: mas por quê? E ele vai e me responde: porque suas homilias são muito longas. Eu disse: é verdade. Mas quanto tempo você passa na frente de um demônio de uma televisão? Quanto tempo você passa assistindo filmes e filmes para ocupar seu vazio? Quanto tempo você perde? Você vai quantas vezes a semana? Quantas vezes durante a semana você vai à Santa Missa? Ah, mal os domingos. Eu disse: esse é o problema. Aqui estou dialogando com você, não é para lhe julgar, é para me fazer entender o que é que eu preciso melhorar, mas você também. A minha missa é chata porque ela não é minha. Se ela fosse minha, eu seria o primeiro a vomitar. A missa é da igreja, a liturgia é da igreja. E aqueles que vão à igreja, espero que estejam lá para encontrar a Cristo, não a mim, meu amado parente. Se ele estiver me escutando hoje, ou se ele estiver me escutando, ou se ele estiver me ouvindo nos próximos dias, eu estou retratando aquilo que disse para ele. E que volta a dizer: aqueles que aqui estão, estejam por Cristo. Porque se nós estamos por Cristo, nós estamos por quem nós amamos e estamos interessados a escutar. Quem é o apaixonado por uma moça, ou apaixonada por um rapaz que não passa as horas, bobão, na frente, para escutar só pelo fato de estar próximo? Nós aqui falamos da palavra de Deus. Nós aqui falamos dos nossos problemas e dos problemas da humanidade à luz da palavra. Nós aqui temos a intenção de que essas crateras que você traz, que eu trago, sejam preenchidos pela palavra de Deus, sejam alimentados pela esperança de que, mesmo na porcaria de vida que você porventura está vivendo, ou eu estou vivendo, nós somos chamados a sermos guiados e não desistirmos da nossa vida, graças ao amor gratuito que Deus tem por você e por mim. Mas às vezes lançamos sobre o outro, leigo contra leigo, padre contra padre, padre contra bispo, leigo contra padre ou padre contra leigos. Gente que crê contra quem não crê, ou gente que não crê contra quem crê, e gente que crê entre si. Quanta guerra, quanto conflito. Mas por que o mal, a falta de honestidade, a corrupção? Por que a deslealdade? Por que a incoerência nos atrai mais do que a vida coerente? Não precisamos ir para o outro lado do mundo para encontrar as guerras. De fato, o bispo oriental, que o comentador bíblico Fernando nos chamou a atenção, ele disse a verdade. Como é que se pode viver profundamente um cristianismo se nós não entramos em conflito? Mas o primeiro conflito que precisamos entrar, qual é? Olhar para a porcaria da própria vida e começar a ver que o profeta Malaquias, na primeira leitura, tem toda a razão. O que não presta em mim e o que não presta em você precisa ser queimado. Mas esse fogo não é o que mata. Esse fogo é o que purifica. É o fogo do amor de Deus, que precisa estar aceso em você e em mim. Mas isso poderá acontecer, sabe quando é, meu jovem? Quando você estiver aqui e eu estiver aqui pelo interesse de encontrá-lo. E não simplesmente para cumprir tabela. E não simplesmente para dizer, hoje cumpri meu preceito. A revolução primeira, como Jesus nos propõe, nos provoca no Evangelho de hoje,
deve começar em mim e em você. E sabe como terminou a conversa com meu parente? Sorrindo. Porque eu deixei claro para ele que essa história, essa ladainha, eu escuto há 23 anos. E antes dos 23 anos, ainda como jovem, como seminarista, é sempre a mesma coisa. Aqueles que estão nos bastidores, só de braços cruzados, e não vêm com o interesse de encontrar Jesus, de beber da sua palavra, se incomodam, porque não aproveitam do Kairos, do tempo da graça, mas do crono, do tempo físico, quantitativo, que não é nada diante do que Deus quer fazer em você e em mim. Aproveitemos então deste tempo. E aí termino dizendo só uma pérola para vocês. Muitos na história, e se tornou até quase como um ditado popular ou algo rotineiro da nossa vida, dizer que os fins justificam os meios. Quando nós olhamos para Jesus e para a proposta de eternidade que Ele nos tem, os fins devem iluminar os meios. Mas os meios serão aqueles, o momento presente, como você está vivendo, como eu estou vivendo, é que determinará qual será o fim da sua história e da minha. Então não será o fim a justificar os meios, mas o tempo presente determinará se por acaso nosso Senhor me chamar para a vida eterna hoje ou amanhã, será o tempo presente, o estar nele, enamorado por ele, às vezes incomodado pela presença dele em mim ou nos outros, para quando esse incômodo chega é porque há algo que precisa ser purificado, talvez mais em mim do que nos outros. É isso que você precisa se ligar. É isso que você precisa estar atento. É isso que cada um de nós precisamos estar em discernimento. Porque talvez o problema não seja o outro. O problema seja o meu eu. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.